professor William voltou. Agora precisamos ver o professor Rodolfo. William, voltamos, hein? Agora vamos ver se o Rodolfo chega também. Beleza. Já tá transmitindo já? Já está transmitindo. Já estamos ao vivo. E o público voltou ou o público perdeu? Perdeu o público, só temos o Carlos Glória, que está firme aí, mas daqui a pouco o pessoal volta, né? Porque o Carlos é que fez a pergunta. Agora eu perdi o chat, eu perdi as perguntas. Não, mas eu lembro a pergunta que foi feita, se é que era o Carlos, eu acho que era, né? Ele perguntou o porquê, salvo engano, né? A pergunta era o porquê que a esquerda acho que a pergunta, William, foi que a eleição... o Durval lá de Poá também voltou. Na verdade, a pergunta tinha sido quem foi o Durval que fez a pergunta. A pergunta... Foi o Durval que fez a pergunta. Eu tinha perguntado... Eu tenho que falar com o Rodolfo aqui. O Rodolfo está voltando. Durval já está aí. Bom, a pergunta era... Se a eleição... Então, a pergunta, se não me falha a memória, era se a esquerda... o porquê da esquerda... Não, se a eleição da Câmara... Se a eleição da Câmara foi uma amostra da dificuldade da esquerda em se reunir. Né? Acho que a pergunta era um pouco por aí. Assim como não conseguiram formar uma chapa única lá na Câmara, então também talvez não consigam na eleição. Alguma coisa por aí. Então, nesse sentido, ele tem razão. Mas a ressalva que eu faço é que a esquerda é minoritária na Câmara. Então, ter ou não união seria irrelevante, porque o que estava em jogo, na verdade, era conseguir acesso ao que era possível, mesmo sendo minoritário, em meio a uma discussão na Câmara de apoio contra cargos. Né? E o PT, mesmo tendo muitos votos, não tinha viabilidade eleitoral para conseguir nada além do que foi obtido efetivamente. Né? Então, enfim, não é a mesma coisa do que o voto majoritário, tá? Porque no majoritário outras forças estão em jogo. Né? E ao passo que na Câmara a esquerda, no Senado a esquerda nunca teve força, né? E na Câmara já teve mais força do que tem hoje em dia. Entendi. William, vamos continuar, para nós não perdermos tempo. Quando o Rodolfo voltar, ele se agrega a nós aí, pode ser? Pode. Está acabando então, também, né? Está acabando. Temos mais dois candidatos aqui. O Rodolfo mandou uma mensagem aqui de voz. Deixa eu ouvir aqui o que ele tem a dizer. Ele me mandou mensagem de voz, mas eu não tenho como... Começa comentando o próximo aí. Então vamos lá. Vou falar com ele aqui para ver se consigo fazer. Então vamos lá. Qual mão aqui, ó? Direita ou esquerda? Aqui, ó. Você escolhe. Direita, esquerda. Próximo candidato. Cortou seu áudio, cara. Eu vou escolher. Agora sim. Vai. Que tem não, tem os dois nomes aqui. Tem dois nomes. Eu tenho o Lula e tenho o Moro. E Lula. Lula e Moro. Pois bem, né? São dois caras que têm mais ou menos o mesmo conteúdo para a gente falar. Acho que não. Vamos lá, vai. Lula. Vamos começar com Lula? Tá bom, que seja. Lula. Vamos lá. Que seja. Pontos fortes e pontos fracos do candidato. É para eu começar, então? Bom, o Lula, ele tem, além das virtudes pessoais como político, né, de articulação, de saber falar, dele já ser amplamente reconhecido pelo público, né, em que pese que as novas gerações, a gente tem, sei lá,
uma geração Lula aí, né? Que é todo mundo que nasceu depois de 2002, que representam já uma parcela razoável do eleitorado, né? Porque o cara pode votar a partir dos 18 anos. O Lula foi eleito em 2002, então é o pessoal que vai votar agora, né? A primeira eleição, enfim, eles estão fazendo 18 anos, né? Então é gente que nasceu depois que o Lula se elegeu pela primeira vez. Então é gente que não tem a menor noção do cenário anterior ao governo, o primeiro governo do Lula, né? Ao mesmo tempo, que inclusive são nossos alunos, né? Então nós já estamos recebendo alunos que são que não lembram mais do Lula. Alguns talvez nem lembrem mais, porque vamos imaginar, no ensino São médio, nós estamos quatro pegando da alunos Dilma. de 15. Ó, são 4 anos da Dilma, mais 2 do segundo mandato e mais 2 do Bolsonaro. Então são 8 anos. Se o cara tinha. Só que até os 4 anos não é muito comum a pessoa formar opinião Não, sobre nem o que até está os rolando 10. ali, entendeu? Nem até Então, os 10, se né? a pessoa nasceu em 2006, em 2020 ela tem 14 anos, é nosso aluno no ensino médio, né? 2006. De 2006 a 2010, foi o segundo mandato do Lula, a pessoa não presta atenção no que está acontecendo. Ela já começa a ter uma noçãozinha, ainda que incipiente, se for uma cabeça privilegiada, no primeiro mandato da Dilma, né? Isso vai se intensificar daqui para frente, né? Então a gente já está começando a pegar esses alunos aí. Agora, do ponto de vista eleitoral, vai começar a participar o povo que já nasceu sobre o primeiro governo do Lula, né? Então é talvez toda a referência que a pessoa tem, né? Tudo que ela se lembra quando era criança era Lula já prefeito, já presidente, né? Isso faz uma grande diferença. Então Lula foi um cara que ficou 8 anos no governo, ao contrário de outros que ficaram no governo, ficaram 8 anos no governo, o único comparável além do Fernando Henrique é um cara que foi reeleito na República Velha, que já me fugiu o nome agora, né? Rodrigues Alves, que foi e voltou. Bom, que seja. Então são poucos os que tiveram dois mandatos bem-sucedidos. No caso dele, inclusive, ele ficou 2 mandatos e ainda elegeu o sucessor. Então é um cara que tem competência política inegável. Só que, por outro lado, está velho, né? A idade já começa a pesar, né? Não que isso seja um mal em si mesmo, né? Mas, como é o caso do Biden, por exemplo, já tem uma idade avançada e ainda assim tem força para tanto. O Lula talvez tenha força para ser político ainda, em que pese a idade avançada, mas o problema dele é de outra natureza. Ele tem o ponto da justiça, né? E tem muita coisa para acontecer nos processos da justiça que envolve o Lula ainda. Acho que não vai ser só o julgamento das decisões do Moro que vai fazer alguma diferença, né? E, além disso, nós temos, além das questões da justiça que envolve o Lula, tem todo o pensamento que levou, inclusive, à eleição do Bolsonaro, né? Que é uma certa ojeriza, um certo... e mais, né? Com as políticas do atual mandato do Bolsonaro, incluindo a ajuda emergencial, é provável que parte da base eleitoral do Lula, que se consolidou no Nordeste, se esvaia e fique com o Bolsonaro agora, né? Dado que é uma questão como as classes D e E se comportam eleitoralmente, às vezes é meio volúvel, né? Não é baseado em certezas, né? É claro que isso também tem um pouco de preconceito, né? Dizer que toda a classe D, toda a classe E vota exclusivamente pensando em quais
políticos vão oferecer mais benefício, é um preconceito atroz, né? Não é assim que a coisa funciona. Com certeza a opinião, o voto de opinião também é válido nessas classes, como é válido em todas as outras. Tem o rico que vota por interesse, tem o pobre que vota por interesse, tem o outro que vota com algum nível de ideologia, né? E assim vai. Por tudo isso, eu acredito que o Lula poderia ter algum sucesso eleitoral, mas as dificuldades que ele teria são as mesmas que o Haddad pode vir a ter, que o Boulos pode vir a ter, né? Que é um cenário eleitoral fragmentado, né? Com eleitores com opiniões fortes de parte a parte, e ele precisando conquistar e manter o público de sempre, os 30% petista, e convencer uma parcela dos eleitores que estão no meio do caminho, para conquistar a maioria, que é os 36%, mais ou menos, que é o que a pessoa precisa para se eleger no segundo turno, considerando as taxas de abstenção que temos, né? Então, o Lula tem plena condição de atingir 36% dos votos. Então, talvez os candidatos que a gente tem elencado aí como candidatos de esquerda, ou candidatos do PT, ou assemelhados, é o que tem maior viabilidade eleitoral, ainda hoje, né? Menos do que já teve, sem dúvida. Bom, os meus comentários aqui de pontos fortes e pontos fracos do candidato Lula, né? Não é uma volta a ressaltar que não é uma análise pessoal, né? Gosta, não gosta da pessoa, né? Estou tentando fazer a avaliação a mais isenta possível de todos os candidatos, né? Bom, eu coloquei aqui o Lula, primeiro ele é conhecido, eu me arrisco a dizer que talvez seja o político, não sei se hoje o atual presidente, mas ele era o político mais conhecido do Brasil. Acho que ainda é o nome mais conhecido no Brasil, é o do ex-presidente Lula. Ele tem o PT e a esquerda, então se a pergunta é, alguém poderia aglutinar a esquerda? Então o nome Lula é, sem dúvida, aglutina, né? Se de alguma forma ele conseguir viabilizar a campanha, a esquerda vai aglutinar, em volta dele, né? Eu não enxergo um Boulos ou mesmo Ciro Gomes disputando contra, né? Acho que é muito difícil. Tem um histórico de governo, então ele tem 8 anos de governo, na época que ele saiu com uma popularidade alta, então ele tem um histórico de governo que ele pode mostrar, que ele pode divulgar, né? Usar na sua campanha. Ele tem apoio de mídia e da intelectualidade, ainda tem uma base muito grande de intelectuais, escritores, artistas, e na área de mídia, jornalistas, professores, tem uma base muito grande que ainda apoia o Lula. Se ele saísse candidato, eu não tenho dúvida que toda essa massa ainda iria apoiá-lo, fazer campanha e tudo mais, né? Eu me lembro das campanhas do Lula, a quantidade de artistas, de teatro, cinema, com apoio maciço, né? Ele é do Nordeste, nós temos comentado isso aqui atrás, né? O Nordeste é o terceiro colégio eleitoral do país, né? Então ele tem essa herança, né, do Nordeste, e ele é um cara que tem uma oratória boa e tem um carisma, né? Volto a dizer, carisma é essa capacidade da pessoa atrair outras pessoas, né? Uma personalidade, por assim dizer. Né? Então ele é carismático, assim como o Jânio Quadros era carismático, Maluf era carismático, o próprio Bolsonaro acaba tendo um certo carisma, a pessoa não consegue arrastar pessoas se não tiver um certo carisma. Então, o Lula, sim, é uma pessoa que é carismática. Pontos negativos do candidato Lula, né? Não é da pessoa, é do candidato. Né? Bom, o professor William já falou, eu concordo, ele tem uma idade avançada, a questão física, apesar que ele não tem tanta idade, ele tem 75. O Biden acho que está com 80 e poucos, não é isso, William? 81, 82. O Biden é bem mais velho que o Lula, uns 6, 7 anos mais velho que o Lula. Mas o Lula, ele parece que não está fisicamente tão bem, né? As últimas aparições dele, ele já... ele está com uma idade que talvez seja difícil. O Brasil é um país grande, você tem que viajar muito, muitas horas.
muitos discursos, muitas horas em pé, em palanque, então a idade acaba pesando, né? A questão física dele, ele passou por um tratamento de câncer na região da garganta, eu não sei exatamente, parece que está recuperado, tomara a Deus que esteja, mas de qualquer forma, a idade, o físico dele não é uma pessoa atlética, né? Não é uma pessoa tão bem fisicamente. De pontos negativos, né? Ele é ligado a escândalos, esse é um problema grave, ele acabou ao longo desses anos estando ligado a Petrolão, Mensalão, Mensalinho e coisas do tipo, então não tenho... ele tem essa imagem, só eu sua imagem, você tem que recuperar, por algum motivo sua imagem sumiu, William. Então ele está ligado a esses escândalos da Lava Jato e faz com que ele tenha isso pese para ele. Eu estou falando com vocês e está tendo mensagem do Rodolfo, que está tentando voltar na sala aqui. Ele está me ligando, mandando mensagens aqui. Ao mesmo tempo que eu estou tentando fazer a minha argumentação aqui, eu estou tentando responder para o Rodolfo também. Né? Que mais? A mesma coisa que eu falei do Ciro Gomes lá atrás, que talvez a esquerda esteja um pouco fora de moda. Né? A moda talvez seja ser liberal, de direita, né? As ondas políticas. Né? Então talvez o Lula ele seja um personagem um pouco fora de moda. E aí talvez não tenha mais a força. Né? Nós podemos ver, assim que ele saiu da prisão, lá de Curitiba, ele tentou engatar uma... O Rodolfo está me ligando aqui, acho que ele não percebe que eu não vou conseguir atender telefone falando ao vivo com vocês. Né? E deve mandar mensagem para ele aí pelo WhatsApp, o William está tentando me ligar aqui, mas não tenho como atender agora. Mas quando o Lula saiu lá de Curitiba, ele tentou fazer aquela caravana pelo Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores organizou aquela caravana pelo Brasil, e a ideia era um pouco parecida com aquela marcha do Gandhi, né? Me lembrou aquela marcha do Gandhi, quando ele sai da prisão, ele vai caminhando para colher o sal, né? A história do Gandhi, e aí o Lula sai da cadeia e ele faz uma marcha. Eu imaginei que o pessoal do PT e ele próprio tivesse como intenção que, conforme ele passasse pelas cidades, fosse arrebanhando milhares e milhares de pessoas e fortalecendo a sua figura política, chegando em São Paulo, em Brasília, né, por onde passou milhares de pessoas. E parece que não foi o que aconteceu. Né? A caravana acabou não tendo esse sucesso todo de público, o que mostra que talvez o Lula já não tenha mais essa base eleitoral tão forte assim. Então, talvez ele perdeu um pouco esse apelo popular das massas que ele tinha. Né? E é uma ficha suja, quer dizer, ele vai depender do Supremo liberar ele, não só na questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, no caso do triplex, mas ele ainda tem a condenação do sítio, ele tem isso que nós temos visto aí no Supremo, que vai, através das mensagens, vai julgar a suspeição da condenação do Moro, ou melhor, da pena do juiz Sérgio Moro, né, uma suspeição da pena, que pode cancelar a pena, mas não a condenação. Né? Podemos voltar lá atrás para discutir a pena, mas não a condenação em si. Isso não, porque já passou pelo STJ, passou pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, não é uma questão só do juiz da primeira instância, é uma questão do STJ. Então, pode-se discutir a pena, mas não a condenação. E, além do mais, ele tem a outra condenação do sítio. Então, ele precisaria muito malabarismo jurídico, muita força, assim, muita disposição do Supremo Tribunal Federal em questão de 6 meses, 10 meses, tirar todos esses empecilhos jurídicos para que o Lula fosse candidato a presidente da República. E é isso que eu acho das vantagens e das desvantagens do candidato Lula. Algo a mais, William? Não? Eu não sabia dos detalhes Eu não sabia dos detalhes do processo, né? Não sabia dessa questão. É claro, se a discussão no Supremo é sobre se está no Supremo, não é para anular as decisões anteriores. Aliás, eu acho que o Supremo até poderia anular decisões anteriores, mas sempre é a discussão sobre a dosimetria da coisa, né? Qual que é a pena e não o mérito, porque o mérito já foi avaliado anteriormente, né? Mas, assim, do ponto de vista de vitória política, talvez seja bom, né?
dá um argumento a mais para a militância defender. Talvez até por isso que a militância tenha uma certa dificuldade, né? Que tem sempre o argumento e o Lula e o PT, a partir do momento que o STF, STF, né? Até que o STF reforma em alguma medida decisões anteriores, talvez dê algo para o militante responder quando instigado nesse sentido, né? Alguém fala em Lula e o PT, ele fala, mas o STJ, o STF, seja lá o que for, até eles erraram, até o Moro foi, né? Então dá alguma força, né? Se não ajuda diretamente o Lula, ajuda algum candidato que ele apoie, né? O STF ele julga questões constitucionais, né, do processo. Então, no caso das mensagens, a alegação da defesa é que o direito constitucional a um julgamento justo, que foi inclusive a frase que, se me fala a memória, o Gilmar Mendes usou essa semana, né, o direito a um julgamento justo. Né? Então, esse é o pedido de suspeição, certo? Mas o problema é que não é só uma questão do Moro. O julgamento do Lula passou pelo Moro e foi para a segunda instância. Ele foi condenado no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça. Quando a pessoa é condenada na segunda instância, o crime em si, não cabe mais apelação. Né? O crime foi condenado. Né? Então, como foi o juiz Moro que atribuiu a pena, dosou a pena, então a suspeição cairia apenas sobre a dosimetria, a palavra que você usou corretamente, da pena, mas não a condenação do STJ. Né? O Supremo não vai anular uma decisão do STJ. Né? Isso não há. As questões constitucionais não são questões criminais, né? Questões constitucionais. Então, não há como... Seria muito malabarismo jurídico. E tem um outro processo, né? Volto a dizer, né? Ainda que você resolva esse, ainda tem esse é o do triplex, né? Ainda tem o do sítio, que ele também já foi condenado. Ele já foi condenado. Já foi condenado também. Então, são dois problemas. Não tem nem muito porquê a gente continuar considerando essa hipótese. Bom, do Supremo Tribunal Federal não se duvida de muita coisa. Não sei se não tem muito porquê a gente considerar, mas eu acho que já deu. Acho que já está bom a gente conversar. Vamos ao último candidato.